Boa noite, povo amado de Deus. Amados, é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui abrindo esse cerco de Jericó, na cidade de Jundiaí. É uma alegria muito grande, a convite dos irmãos, eu e o Osnei estarmos aqui para pregar a palavra de Deus e testemunhar o poder de Jesus. Meu nome é Marcelo, eu faço parte da Diocese de Sorocaba, aonde atualmente eu faço parte do grupo de oração jovem chamado Frutos do Espírito, da qual nós temos por coordenador o meu próprio irmão, que é o Tiago, e já estamos aí 15 anos caminhando com a renovação carismática católica. Eu tenho toda a minha família, pela graça de Deus, inserida dentro de um grupo de oração, dentro de uma comunidade, e atualmente eu faço parte do núcleo estadual do Ministério de Intercessão, junto com a Edma de São Paulo, onde a gente tem levado todo o ensinamento deste ministério e também exercido o Ministério de Oração por Cura e Libertação, aonde nós somos chamados a pregar a palavra. Inclusive, esse final de semana nós estivemos na cidade de São Roque, pregando um retiro de cura e libertação com o tema Livrai-nos do Mal, que foi um tema dirigido pelo Papa Paulo VI. E hoje, de forma especial, nesse cerco de Jericó, iniciando aonde tem o título principal, Amigos de Deus. Amigos de Deus é um projeto que nasceu lá no Paraná. Esse projeto que visa despertar no coração e no centro da renovação carismática católica e de todo o povo de Deus, a volta à prática das virtudes espirituais, das virtudes que é uma graça de Deus para nós. E hoje, de modo especial, falando sobre a confissão. E para nós adentrarmos nesse tema, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo a catequese de São Marcos, capítulo 2, versículos 1 seguinte. Amém ou misericórdia? Amém? Marcos, capítulo 2, versículo 1 seguintes. Se tem alguém sem a palavra de Deus próximo a você, por caridade, chega perto do irmão para que ele possa ler junto com você. Vai dizer a palavra de Deus assim: alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. Souberam que ele estava em casa, reuniu-se tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudesse apresentar por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado te são os pecados. Ora, estava ali sentado alguns escribas que diziam uns aos outros: como pode esse homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo em seu espírito e no seu íntimo pensamento, disse-lhe: por que pensais isso em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse então ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração, puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Palavras da salvação. Palavras da salvação. Aplauda a palavra de Deus. Pode aplaudir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, nós vamos perceber nessa grande narrativa do Evangelho de São Marcos, aonde narra que Jesus estava pregando em uma casa, aonde ele estava sendo comprimido por uma grande multidão. Alguns queriam chegar perto de Jesus, ele estava instruindo os seus, aqueles que o acompanhavam, porque Jesus era tido como o grande rabi, o mestre, e ele estava acompanhado de alguns discípulos. Trouxeram a Jesus um paralítico, e nem mesmo o paralítico conseguia chegar perto de Jesus, por causa daquela grande multidão que comprimia ele naquela casa. E aí então, eles tiveram a seguinte ideia: levaram Jesus por cima, pelo teto daquela casa,
E naquele momento eles descobriram o teto, desceram Jesus numa maca, numa padiola, e naquele momento, carregado por 4 homens, Jesus percebe a grande fé e a ousadia daqueles 4 rapazes. E no momento que Jesus olha para o paralítico, nós vemos o Evangelho narrar a seguinte questão. Quando Jesus olha para ele, Jesus diz assim: teus pecados te são perdoados. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós sabemos que a igreja nos ensina que o maior sacramento de cura é o sacramento da reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos. Esses são os sacramentos que o catecismo da Igreja Católica dá para nós como graça de Deus para curar a nossa alma e também o nosso corpo. Nesse momento que o paralítico chega diante de Jesus, Jesus olhando a fé daqueles 4 homens, Jesus olha para o paralítico e diz assim: teus pecados te são perdoados. Mas por que Jesus não olha para o paralítico e naquele momento não diz a ele: levanta-te e anda? O primeiro passo de Jesus foi perdoar o pecado. Mas por quê? Porque quando Jesus cura o homem, ele cura o homem no todo. Jesus sempre nos cura de dentro para fora. E nós vamos perceber que pela ligação do Evangelho, na verdade a enfermidade, a paralisia desse homem, ela tinha a sua origem no pecado. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que cura, salva, liberta, mas Deus, Ele não cura os sintomas, e sim as causas. Então naquele momento, vendo o paralítico, Jesus cura aquele homem do seu próprio pecado, dizendo a ele: teus pecados te são perdoados. E aí a palavra diz que alguns escribas começaram a se perguntar: como pode esse homem perdoar pecados, sendo que só Deus pode perdoar pecados? E naquele momento Jesus, pela graça do Pai, penetrando no coração deles, Ele diz: por que pensais assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados te são perdoados? Ou dizer a ele: levanta-te e anda? E naquele momento, a segunda parte do diálogo de Jesus com o paralítico é ordenar e declarar ele curado e mandá-lo para casa. Se nós queremos ser curados na nossa vida, este Evangelho nos dá um grande exemplo. O primeiro passo para a cura é reconhecer o nosso pecado, porque o pecado é a raiz de todo mal. O pecado é a raiz de toda maldade. Nós sabemos que o diabo, o demônio, ele existe. Papa Paulo VI mesmo vai dizer que Satanás não é uma mera personificação do mal, mas ele designa em ser uma pessoa perversa, pervertida, que quer perverter as almas. Mas o consentimento ao pecado, ele vem de nós. Quando nós damos liberdade, Deus criou o ser humano livre, com livre-arbítrio. E as escolhas, nós participaremos de suas consequências. Nós temos o livre-arbítrio entre escolher o bem e o mal, o certo e o errado, entre a porta do caminho estreito e a do caminho largo. E hoje, mais do que nunca, nesse cerco de Jericó, o Senhor deseja despertar em nós essa grande graça que a igreja tem colocado à disposição de nós, o sacramento da reconciliação. Dentro de um processo de cura, não existe libertação se aquela pessoa não tiver um coração contrito e arrependido. Quantas pessoas que hoje, na verdade, elas não estão doentes no físico, mas estão doentes na alma, e muitas vezes o pecado ele é muito pior do que um câncer, ou até mesmo do que a AIDS. O perdão, ele envolve 4 etapas. Ele envolve a primeira etapa, que é você buscar o perdão de Deus, a reconciliação com o Senhor através do sacramento da reconciliação. A segunda etapa seria o perdoar-se a si mesmo. A terceira etapa, perdoar o próximo. E a quarta etapa, perdoar a Deus, por muitas vezes não compreendermos a vontade dEle na nossa vida. Eu posso dar um exemplo para você, meu amado, da importância do perdão. Tanto do perdão de Deus, através do sacramento da reconciliação, como do perdão de Deus, quando eu dou Ele a quem precisa, quando eu me perdoo e quando eu também perdoo a Deus. Pode até ser que você vai dizer assim: mas como perdoar a Deus? Muitas vezes, perdemos entes queridos, pessoas que morreram,
E quantas pessoas que ainda culpam Deus porque levou aquela pessoa tão amada que convivia com você. Eu me lembro, no nosso grupo de oração alguns anos atrás, chegou uma senhora para mim, e aquela senhora, ela trazia alguns exames na mão, e ela tinha sido totalmente desenganada pelos médicos, que ela estava com câncer na cabeça, no pulmão, e também no seu estômago. E ela não tinha mais o que fazer. Os médicos não queriam submeter ela à cirurgia, porque verdadeiramente aquele câncer estava num grau totalmente avançado. E naquele momento que eu comecei a rezar com ela, pela ação e a força do Espírito, através da palavra de ciência, o Senhor revelava a imagem de um feto, de um aborto. E logo eu perguntei a ela o que significava aquele aborto na vida dela. Ela teve uma crise de choro e chorava compulsivamente, até um determinado momento que eu perguntei a ela o que aquilo queria dizer fortemente a ela. Ela disse: Marcelo, alguns anos atrás eu fiquei grávida de um homem, da qual esse homem me machucou demais. E uma forma de me vingar do pai dessa criança, dessa pessoa que me engravidou, foi tirando o seu próprio filho. E ela batia no peito incansavelmente e dizia: eu nunca vou me perdoar pelo aborto que eu fiz. E naquele momento nós percebemos que a raiz e a origem do seu câncer, na verdade, era emocional. Ela precisava ser curada no coração, não somente através do sacramento da reconciliação, buscar voltar à amizade com Deus, mas também se auto-perdoar. Nós começamos um trabalho, um processo de cura interior com ela. Passado mais ou menos um mês, ela volta ao grupo de oração. Ela tinha feito novas baterias de exame, e os 3 tumores que haviam dado a ela a sua sentença de morte, haviam desaparecido para a glória de Deus. Meu amado, o perdão de Deus é o maior sacramento de cura que uma pessoa pode ter. Tem muita gente que vai dizer assim: eu não me confesso com padre, porque padre é homem como eu. Mas nós vamos perceber nos evangelhos, principalmente em São João, no capítulo 20, ele vai deixar bem claro para nós que quem instituiu o sacramento da reconciliação foi o próprio Jesus. Jesus, ele entra na sala do cenáculo, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, envio também a vós. O pecado de quem vocês perdoar, serão perdoados, mas de quem vocês retiverem, serão retidos. Pode ser que no meio de nós, alguns aqui estão longe do sacramento da reconciliação. Amado, muitas vezes você está vivendo consequências desastrosas por causa do teu pecado, e você precisa da misericórdia de Deus, e se nega a se apresentar diante de um padre. Por isso digo uma coisa para você, meu amado: antes de recorrer à oração, antes de você recorrer a um plantão de atendimento, recorra-se ao sacerdote, porque o sacerdote tem o poder de arrancar você de toda a treva que você possa estar vivendo. Hoje, a convite do Osney, eu vim junto com ele. Vem cá, Osney. Esse irmão, que graças a Deus também, Deus, posso dizer assim, porque Deus, Ele permite todas as coisas, porque Ele respeita o livre-arbítrio do homem e as suas escolhas. Muitas vezes culpamos a Deus, mas vamos viver as consequências de nossas escolhas, querendo ou não. Se você se opta pelo bem, você colhe os frutos daquilo. Aquilo que o homem semeia, isto mesmo ele colherá, vai dizer Paulo aos Gálatas. E esse homem foi um homem que Deus buscou ele no fundo e na profundeza do inferno. E eu tenho a certeza da grande força e eficácia que o sacramento da reconciliação teve, não somente na vida, mas em toda a história de salvação que ele está vivendo com Jesus Cristo. E ele vai partilhar agora a sua história. Ele vai partilhar até onde vai a misericórdia de Deus por nós. Eu não sei porque eu digo isso, mas eu quero te dizer: Deus o ama demais. Ele te trouxe nesse cerco de Jericó porque Ele deseja te tirar de toda a treva. Eu não sei porquê, meu amado, mas